Olá a todos que estão ouvindo o nosso podcast Expod. Eu sou a apresentadora Malu, acompanhada das queridas apresentadoras Bela e Tainá, e nosso tema de hoje será Revolução dos Males. Estamos aqui com as convidadas Ana Júlia Calafate, que é neta de um dos líderes dessa revolta, e Júlia Sanin, que é sobrinha de outro. Então, para a gente dar início a essa conversa, Ju, conta pra gente como foi a escravidão. Então, a escravidão foi um acontecimento que existiu no Brasil por mais de 300 anos, que indígenas, africanos e seus antepassados foram escravizados ao longo desse período. A escravidão foi a história das fugas, das lutas e da resistência em geral daqueles que foram escravizados. Uma das primeiras agitações da revolta desse período foi uma que aconteceu em 1807 e também na Bahia, durante a década de 1820, abrigou em torno de 30 revoltas de escravidão. Obrigada, Ju. Então, para a gente dar continuidade à nossa conversa, Ana, conta pra gente como tudo ocorreu. A Revolta dos Males, que aconteceu em Salvador em 1835 e mobilizou 600 escravos em busca de sua liberdade. O temor causado ficou gravado no imaginário dos senhores que temiam que uma nova ação desse tipo acontecesse no Brasil. Eu era bem pequena, mas me lembro que meu avô me contou que se passou na madrugada do dia 25 de janeiro de 1835. E todo o planejamento tinha sido realizado pelos escravos urbanos, que naquela época, essa capital era uma das principais cidades escravistas do Brasil e possuía apenas 22% de sua população formada por brancos livres. Os escravos africanos e seus descendentes eram 40% da população total da cidade, que na época eram 65 mil habitantes, então era bastante gente. Nossa, muito interessante, Ana Júlia. Mas, Júlia, você consegue me falar exatamente os motivos do porquê essa revolta dos males? Então, Malu, um dos motivos foi a busca de liberdade religiosa, também para acabar com o catolicismo. E, como segundo e principal motivo, foi o fim da escravidão. Ah, sim, Ju. E Ana Ju, na Revolução dos Males, quais foram as pessoas envolvidas? Eu me lembro que tinha muçulmana e religiões de matriz africana. Então, Bela, eram 8 líderes, sendo deles o Arruna, e não poderia deixar de falar do Manuel Calafate, que é meu avô. E tinha seu tio também, não tinha, Ju? Sim, Ana, meu tio Luiz Sanin, que participava do Povo Tapa, também era conhecido como Nupes. Meninas, eu lembro que tinha um líder que ele tinha um nome até parecido com o meu, que ficou na minha cabeça, que ele era conhecido como da Malu ou da Salu, certo? Sim, ele era um grande companheiro do meu tio. Fiquei sabendo que os líderes combinaram para que acontecesse no final do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, né, gente? Isso, como a Bela comentou, grande parte era muçulmana. Ju, conta pra gente como foi o desenvolvimento dos combates. Basicamente, meninas, conseguiram atacar o quartel que controlava a cidade, mas devido à inferioridade numérica e à falta de armamento, acabaram massacrados pelas tropas da Guarda Nacional, pela polícia e pelos civis armados que estavam apavorados também diante da possibilidade do sucesso da rebelião negra. No confronto, morreram 7 integrantes das tropas e 70 do lado dos negros e 200 escravos foram levados dos tribunais. Muito obrigada, Ju. Mas, afinal, Ana, como que acabou tudo isso? Então, Malu, os combates espalharam-se horas a fio pelas ruas de Salvador e resultaram na morte de 70 dos africanos envolvidos, e em 9 mortes nas forças que lutavam contra os rebeldes. A última batalha deu-se em um local de Salvador chamado Água de Meninos. Muitos africanos encurralados procuraram fugir pelo mar, porém acabaram afogados. Então, a Revolta dos Males foi um grande fracasso. Nossa, bem triste a situação mesmo. Apesar de massacrada, a Revolta dos Males serviu para demonstrar às autoridades e às elites o potencial de contestação e rebelião que envolvia a manutenção do regime da escravocrata.